Olá, saudações, as nossas boas-vindas a mais o Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho hoje em mais esse Evangelho de número 71, onde a gente segue a nossa jornada de conhecimento, de compartilhamento, enfim, né, de tantas e tantas coisas que acontecem nesse momento que só a gente sabe e que a gente tem sempre muito a agradecer, né? Porque é um momento de muita energia boa, é um momento ímpar, o que poucas coisas conseguem nos proporcionar, na verdade, né? Deixa eu me ajeitar aqui. E falando em aqui, muita gente, acredito que já reconheceu aonde eu estou fazendo o nosso evangelho hoje, né? Diretamente aqui do nosso educandário Leon Denis, aqui da nossa sede física em Tijucas. Estou aqui, né, com um pouquinho de natureza, bem aqui sentadinho na nossa porta, na nossa entrada. E já adianto, né, que por estar gravando aqui ao ar livre, todas aquelas coisas que podem acontecer para a gente ficar preparado então, né? Aqui na frente tem a estrada, aqui do lado, infelizmente, né, tá rolando já uma construção, então máquina passando, caçamba passando, e também os passarinhos, como a gente acabou de ouvir, a natureza em si também participando, também conversando com a gente, né? E bastante sombra, porque tem bastante sol, enfim, né? Daquele jeito, mas com o conteúdo que a gente precisa e que é isso que a gente deve focar, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. E antes da gente começar, mais aquele recadinho especial que é sobre a nossa água para ser fluidificada aqui nessa oportunidade. Caso você ainda não tenha, ainda não esteja aí com você, pode dar um pause nesse vídeo e providenciar. Seja aqui o copinho, como eu estou usando, seja também, como eu tenho aqui, uma garrafinha, seja uma jarrinha, e se você está fazendo em família, né? Como você preferir. O importante é ter agora, nesse momento, para o nosso Evangelho no Lar, a água para fluidificar. E vamos abrir então nossos trabalhos de hoje, vamos iniciar. Então, vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Te convido a relaxar, a fechar os olhos, se assim você desejar, para que a gente possa fazer esse mergulho da mais positiva forma nesse aprendizado, nessa proposta, ir aos poucos se soltando de várias amarras e de várias cordas que ainda nos prendem. Sentir todos esses barbantes deslizando para longe e distanciando-se de você, deixando livre para escolher, para pensar, para ser leve à sua maneira, mas também ciente e presente das consequências possíveis de tudo isso. Lembrando que para a ação existe sempre a reação, então que possamos programar ações de amor, ações de conforto,
e que esse preparo siga para o sempre, para a vida, sendo fortes e não deixando qualquer tempestade, qualquer vento colocar-se entre nosso caminho, entre nossos objetivos. Sejamos persistentes, sejamos latentes naquilo que é preciso ser, vendo sempre no bom senso a insistência como algo bom dentro dos seus limites e permitindo-se não só buscar, mas utilizar tudo o que aqui viemos aprender. Que assim seja. E livres, de certa forma, então, que o nosso pensamento, sempre possa se libertar das crenças tão limitantes que a gente acaba construindo ao longo da vida e que são muito fortes, Não são coisas assim que alguém diz pra gente, não, mas isso não existe. E você acata, tá bom, então tá. Não, existe todo um histórico, existe muitas vezes um trauma ali, existe muitas vezes uma história que você viu, que você participou e que foi muito chocante, muito marcante e que na maioria das vezes aconteceu ainda enquanto na infância, enquanto na adolescência. Isso é bem comum, acredite, com todos, E hoje então, gente, seguindo aqui aquele nosso método que eu faço, que eu pego o livrinho e já abro antes, de começar aqui o Evangelho e falo, sempre deixo, a gente está na edição de número 71, então é óbvio que algumas coisas vão se repetir, que vão cair capítulos, temas aqui de novo, mas é porque a gente realmente precisa revisitar, precisa rever aquilo. A gente sabe, no Espiritismo nada é por acaso, então a gente precisa revisitar aquela situação, de repente surgiu uma nova reflexão, ou a gente ainda não aprendeu, então, como eu disse lá na prece, precisa insistir. E o que eu peguei aqui hoje é lá do comecinho, lá do capítulo 1 do nosso Evangelho, aonde, assim como todo o Evangelho, na verdade, mas nesse capítulo 1, mais do que nunca, ele presta esclarecimentos, ele vem trazer conceitos para a gente sobre várias questões que serão vistas, daqui para frente na leitura do livro e nas outras obras referentes ao Espiritismo e os seus temas, as suas explicações. E eu falo explicações entre aspas porque depende muito de ponto de vista, e muito de querer compreender, tá? Então, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, e a leitura é do item 3, Cristo. Vamos lá? Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J. Jesus quis dizer que seria preciso
que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. A sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e, sobre muitos pontos, se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ainda ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos acontecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, como eu falei, é muito esclarecedor, né? Todo esse capítulo, e nessas poucas palavras a gente consegue entender um pouquinho, uma centelha, um mínimo do que Jesus fez aqui. E eu vejo muita gente perguntando o seguinte: mas por que Jesus veio só naquela oportunidade? Por que Jesus não veio em outras oportunidades? É porque a gente quer o físico, né? A gente quer o fenômeno. Essa é a real. E, na verdade, Jesus está sempre intercedendo, está sempre intervindo. Só que aquele era um momento crucial, né? Aquele era um momento realmente em que a humanidade precisava muito e precisava daquela forma. Ah, mas a gente também precisa, mas a gente consegue compreender de outra forma. E outra, né? O que nós sabemos realmente sobre os planos de Deus para estar fazendo o cronograma da vinda de Jesus, para estar fazendo aí, né, comprando a passagem para ele ir e voltar quando a gente bem entende? O que a gente entende sobre isso, gente? E também nós colocamos como se Jesus tivesse nascido. Muitos pontos da história, até mesmo dos livros, de vários livros sagrados, colocam como se Jesus estivesse surgindo naquele momento, gente. Quando na verdade não, né? Existiu toda uma preparação que nós não conseguimos mensurar em anos. Várias obras, né? Inclusive dentro do Espiritismo, vão falar de datas, de tempos específicos, mas são previsões, são ideias, né? Nada é absoluto nesse sentido. E como se depois lá do terceiro dia, né? Agora a gente estando, né, próximo da questão aí da Páscoa, pronto, ele ressuscitou e foi e deu. Porque a gente se liga, a gente registra, a gente se choca e fixa na situação física, acabei de falar, no fenômeno, né? Quando na verdade isso foi uma passagem, isso foi o que a gente viu. Fora tudo que a gente não vê que acontece, Jesus continua existindo, Jesus continua presente, mas naquele momento que a gente não consegue entender, e eu vejo que às vezes é até um pouco de inveja da parte da humanidade, da nossa parte mesmo,
Por que eles foram escolhidos? Por que não fui eu? Por que ele não vem agora? Por que ele não deixou para vir agora? Porque a humanidade tá do jeito que tá, né? Por que ele não deixou para vir agora? Sabe? Teve que vir, né? E aí eu lhe pergunto, eu faço a seguinte provocação. Se você soubesse, Jesus estará aqui amanhã, o que você faria? Pensa. O que você faria se você tivesse essa certeza? Também falando de fenômeno, né? Se ele estivesse aqui, em tal lugar, amanhã, em tal horário, que a gente tem que agendar, né? O que você faria? Sabe? Então, e aí a gente abre toda uma vertente de pensamento, né, para a gente explanar, para a gente ver um pouquinho também as nossas prioridades frente a isso, porque a gente quer muito compreender o que Cristo veio fazer aqui, os seus ensinamentos, né, que para a época, gente, através das parábolas, porque ele precisou adaptar a sua comunicação com esse povo que não entenderia, e como a gente hoje ainda não entende muitas coisas. Como acabou de dizer o texto, a gente ainda precisa evoluir, e evolução através da ciência, para que muitas coisas outras possam ser reveladas, porque a verdade é a gente não está preparado para isso. Para chegar e, pega aí essa verdade, sabe? Mesmo, mas nós vivemos numa era tecnológica, passamos por 2 anos de pandemia, muitas dificuldades. É claro que a gente consegue. Me poupe, né, gente? Me poupe, né? Então, são coisas muito fortes, são coisas realmente muito intensas. Então, a gente quer estar preparado, e isso é bom. Isso é bom porque faz a gente buscar, faz a gente se puxar, mas aí voltando a esse questionamento, o que você faria, né? E essa brincadeira que eu acabei de fazer, né? Porque a gente precisa agendar, colocar lá nas nossas anotações, também serve para a gente pensar no seguinte: qual é o lugar que a gente está colocando? Qual é realmente o sentido que nós estamos colocando os ensinamentos de Jesus? Em que ponto nós estamos tentando praticar isso no nosso dia a dia, ser exemplo disso, ou simplesmente propagar, levar isso aos outros? Que ponto? Né? Eu realmente precisaria agendar para ir, para vê-lo? E o que será que eu sentiria? Qual seria o meu sentimento? Qual seria a minha reação? Pare para se responder internamente tudo isso, mas antes de tudo isso, a gente tem que se responder, a gente tem que refletir aonde ele está hoje na sua vida, aonde ele está hoje dentro da sua rotina, dentro do seu caminho. E quando é apenas aquela coisa, mas eu oro todo dia, eu faço as orações que me ensinaram todos os dias. Com que intenção? Sabe? Correndo porque daqui a pouco já é hora da janta? Depressa porque eu vou ter outro compromisso? Tem que ser no intervalo do programa que eu estou assistindo, da série, da novela, enfim, para não atrapalhar? Eu estou fazendo uma convenção social ou eu realmente estou buscando algo para mim e para os outros através disso? Né? Então, muito, muito bom a gente compreender um pouquinho desse objetivo dele aqui, que é grandioso e que a gente sabe só um pouquinho mesmo, né? Porque, repito, a gente ainda não tem compreensão, a gente não tem ideia, a gente é assim, para conseguir compreender o todo que é Jesus. Mas antes disso, vamos juntar o você e Jesus. Como é que está sendo essa situação, né? E assim fazemos aqui a nossa leitura, a nossa reflexão desse Evangelho no Lar. E agora vamos para a nossa prece final, então,
e para a fluidificação das nossas águas. E após tantos pensamentos, tantas reflexões, tantos questionamentos, novamente vamos acerenar o nosso coração, tranquilizar essa respiração e fazendo com que essa tranquilidade, com que essa serenidade atinja todo o nosso coração, o nosso perispírito e a nossa mente. Sinta realmente, fisicamente, esse abraço de amor da espiritualidade que vem lhe confortar, que vem lhe afagar com tudo aquilo que de melhor é possível no momento. Aceite de coração, porque cada momento é único, cada momento é diferente. Nós precisamos de coisas diferentes e vivemos situações diferentes. Então não existe padrão, não existe igualdade. Existe a necessidade atendida naquele local, naquele momento, para cada um. E de forma a atender ainda mais toda essa necessidade, através da espiritualidade amiga, nossas águas se fluidificam com ainda mais substâncias para que cada um possa compreender esses propósitos, possa viver tudo isso que tem para viver e ser auxílio, ser servo nessa missão tão bonita, tão gigantesca e de tanto bem. Gratos, finalizamos sentindo esse abraço. Que assim seja. Não podemos esquecer, né? Nosso brinde à espiritualidade com a nossa água fluidificada. E finalizamos por aqui então mais um Evangelho no Lar, esse de número 71, aqui do nosso educandário Leon Denis. Lembrando sempre a você, né, que eu falo aqui o número e tal, para que quem está assistindo primeiro, para quem assistiu alguns, saiba que existem vídeos anteriores, existe toda uma série aí anterior, mas que você não precisa acompanhar, não precisa assistir lá do primeiro, né? Não é igual série aí da Netflix, de outros streamings, não. Pode começar agora, cada episódio é único aqui, tá? Não tem antecedente nem continuidade, tá bom? Tá tudo certo. Eu falo só realmente para que você tenha essa consciência de que existem vários outros para você poder assistir, se quiser e caso, né, tenha começado a assistir agora, tá? Então, que a sua semana, que os seus dias sejam maravilhosos, de muita luz e muitas boas realizações. E eu aqui nesse lugar fantástico, né, que muitos conhecem e sabem desse poder, me despeço de vocês com todo carinho. Muito obrigado e até o próximo Evangelho no Lar, aqui do Educandário Leon Denis.